Mateus capítulo de número 10, versículo de número 1. Vamos ler todos juntos, um texto bem conhecido. Vamos ler todos juntos no 3? 1, 2, 3. Até aí. Curve sua cabeça. Vamos fazer ainda mais uma oração. Pai de amor, nós nessa noite te damos graças, mestre. Bendizemos o teu santo nome e pedimos, vá na frente, Jesus. O Senhor é o tocador, nós é apenas um instrumento, Jesus. O Senhor conhece a tua noiva. O nosso desejo é de glorificar o teu nome, mas não há ninguém melhor do que o Senhor para cumprir a tua vontade e glorificar mais uma vez o nome do Pai. Então nessa noite fique à vontade, cumpra em nós o teu querer, ó Deus, fazendo com que nós saiamos daqui, Espírito Santo, com um novo cântico, meu Pai, contando, meu Pai, as grandes obras que o Senhor realizou neste lugar, em nossas vidas e famílias, em o nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Você que pode, aplaude o Senhor, meus irmãos. Eu vou devagar para vocês entenderem. Para quem não estava aqui a semana passada, permita-me dar uma passadinha, lembrada do que nós tratamos a semana passada. Semana passada, nós tratamos sobre a condição de sermos homem. Quantos lembram disso? Essa foi a condição. Coloca aqui para mim, por favor, Tiago 5, verso de número 17. Tiago 5, versículo de número 17. Olha o que diz logo no início do versículo. Elias, quem era Elias, gente? Elias era repita comigo, Elias era um profeta. Mas olha o que está escrito, Elias era uma pessoa frágil, como nós. Vamos ver na versão NVI. Olha só o que vai dizer. Versão NVI. Elias era o que, gente? Elias era como quem? Como nós. Porque nós começamos a semana passada falando sobre sermos humanos. Porque muitas pessoas que estão na igreja imaginam que a gente deve ser forte o tempo todo, o tempo inteiro. E se por um momento demonstrarmos fraquezas, ou vivermos o que está aqui no propósito, as crises emocionais, existe algo de errado com nós. Mas repita comigo, toda espiritualidade que nega a nossa humanidade, ela não é sadia, ela é doentia. Crente ou não, você é humano. Salvo ou não, eu e você continuamos humanos. Então, se alguém que está aqui em nosso meio ou na live é cristão e está vivendo um tempo de crises emocionais, eu vim dizer para você, você é tão humano, tão homem como Elias, o profeta, era homem e humano. Amém, meus irmãos? Deixa eu te dizer uma outra coisa para nós irmos adiante. Deixa eu pincelar isso aqui, meu Deus. Um dia eu ouvi de uma pessoa que era muito próxima de mim, muito querida. Olha só o que ela me disse. Estou falando de um líder de igreja. Ele disse o seguinte para mim, Leslie. Steven, tem hora que nós temos que ser como palhaços. Como assim? A gente faz todo mundo rir, mas nos bastidores a gente estamos sofrendo e chorando o tempo inteiro. Parece ser bonito, né? Mas é um absurdo isso.
Porque a condição que ele estava vivendo não era um momento. O que ele disse para mim não era porque ele estava vivendo um período, era porque aquele se tornou estilo de vida. Isso não é sadio para ninguém. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu e você nem sempre vamos ganhar todas as batalhas sozinhos. Tem hora que nós precisamos de pessoa para nos ajudar. Você recebe isso, sim ou não? Segura essa palavra então, em nome de Jesus. Romanos 12, versículo de número 15, por favor. Olha só o que está escrito. Romanos 12, versículo de número 15. Alegrem-se com os que se... E chorem com quem? Chorem com quem? Ora, eu só vou chorar com quem está comunicando a sua dor para mim, sim ou não? Então a Bíblia está falando para mim o tempo inteiro segurar sozinho as pontas? Está falando que tem hora eu preciso dividir com alguém a carga. Gálatas 6:2, por favor. Gálatas 6, versículo de número 2. Levem os fardos pesados uns dos, e assim cumpram a lei de Cristo. Tem hora que eu e você não vamos conseguir sozinho. Nós precisamos de pessoas do nosso lado. Quer exemplo? Te dou um outro. Mateus, capítulo de número 26. Não precisa colocar não. Versículo do 37 ao 39. Jesus está a ponto de ir para a cruz. Mas antes de ir para a cruz, ele vai para o Getsemane orar. Ele chama 3 íntimos para ir com ele. Pedro, Tiago e João. E ele diz: vamos ali por favor orar comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. Aí você me diz: pastor, mas eles estavam dormindo enquanto Jesus estava orando. Mas tem hora que só a companhia de alguém já ajuda. Tem hora que só um abraço já é alguma coisa. Mas o difícil é quando você está na luta, olha para um lado, olha para o outro e não tem ninguém. Aí você olha para mim e diz: mas pastor, eu tenho Deus como amigo. Mas além de Jesus ter Deus como amigo e pai, ele tinha Pedro, Tiago e João. E a minha pergunta é: cadê o seu Pedro? Cadê o seu Tiago? E cadê o seu João? Não, o céu está aberto aqui, meu irmão. Levante a mão e eu vou profetizar já nessa noite. Eu não sei como é que você se encontra, mas eu sei de uma coisa: se a situação está apertada, hoje tem recurso do céu para te ajudar. Tem amigos que o Senhor vai te dar para caminhar ao seu lado. Recebe isso, meus irmãos? Repita comigo: toda espiritualidade que nega a minha humanidade não é sadia, é doentia. Guarda isso com você. Novamente eu volto a falar: pastor, mas você está falando de pecado? Não, não estou falando de pecado. Do que você está falando, pastor? Tem hora que você vai dizer ai. Tem hora que você vai querer olhar para trás. Tem hora que você vai querer desistir. E isso fala do que? Da nossa humanidade. Quantos estão entendendo? Levante a mão e eu profetizo. Eu profetizo que ao fraco ele está dando vigor aqui nessa noite. Não, você não pegou, ele diz: diga ao fraco, sou forte. Se você se encontrava fraco, a palavra de Deus para você nesse início é: você é forte, você vai prosseguir, você vai adiante, porque Deus é contigo. Você recebe isso? Você recebe isso, irmão? Aleluia. Então, na semana passada,
nós não entramos muito na questão das crises. O que o Senhor quis deixar para nós é que nós somos humanos, na igreja ou fora da igreja. Se nós não se cuidarmos, entraremos em crises. Eu disse algo a semana passada e deixa eu pincelar aqui, para não entrar um duplo sentido no que eu disse. Semana passada eu falei que nós não temos muita diferença de quem está no mundo. Em que sentido? De humanidade. Eu disse que a nossa diferença para quem está no mundo é a salvação. E a nossa esperança que está em quem? No nosso Cristo. Mas assim como eles vão ao médico, nós também vamos ao médico. Assim como eles têm necessidades, nós também temos as nossas. Quer ver? Quem tem aqui vontade de ter a casa própria? Deixa eu ver, levanta a mão. Eu sou um deles, gente. Eu também estou nisso aí, né? Eu estou na terra aqui, eu estou pelejando, Jesus. Né? Quem aqui tem vontade de ter um carro ou um carrinho melhor, gente? Gente, a igreja quer isso, gente. Aleluia. Né? É de Deus, hein? Só tem gente entrando no manto lá, gente. Meu Deus. Então a gente percebe que nós não temos diferença deles nesses aspectos, porque eles também estão buscando por isso. Talvez eles usem métodos para alcançar essas coisas de forma diferente. É ou não é? Mas nós estamos buscando viver de uma forma que agrade a Deus, mas estamos querendo essas coisas também. Entendido até aqui, gente? Mateus capítulo de número 10, versículo 1. Nós lemos aqui no início. Coloque para mim, por favor. Toda atenção é pouca, hein, gente? Olha só, Mateus 10, 1. Chamando seus 12 discípulos, ele deu, quem deu, gente, autoridade? Quem deu autoridade, gente? Não, gente, mais forte. Quem que deu autoridade? Primeiro, para expulsar demônios. Segundo, ele deu poder, ele deu autoridade para curar o quê? Curar todas as doenças e enfermidades. Por aqui a gente inicia. Escuta isso. Jesus sempre fez distinção do físico e do espiritual. Vou repetir. Jesus sempre fez distinção do físico e do espiritual. Quando a Bíblia fala sobre expulsar, ele está falando para expulsar o quê? Está falando para expulsar o quê? Gente, não, vocês estão tímidos, gente. Vamos lá de novo. Quando Jesus deu autoridade, primeiro ele deu autoridade para expulsar o quê? Espíritos, demônios. E aí quando ele vai tratar de doenças, ele não fala expulse as doenças. Ele diz cure. Pegou ou não? Porque tem coisas que são demônios, mas tem coisas que muitas vezes são patológicas do corpo. Então demônios a gente, enfermidade a gente, amém? Pegou isso aqui? Marcos capítulo de número 7, vou dar um exemplo melhor para você. Marcos 7, versículo de número 34. Eu vou falar para você de situações parecidas com origens diferentes do problema. Vou repetir, vou falar de situações parecidas, porém com origens diferentes. Mateus 7, 34. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe, Efatá, que significa o 35. Com isso, os ouvidos do homem e sua língua ficou, e ele começou a
corretamente. Esse homem, ele era surdo e... Vamos lá. Esse homem era surdo e... Amém? O que Jesus fez aqui? Jesus curou. Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 25. Marcos 9, versículo de número 25. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, o que ele fez? Jesus fez o que, gente? O espírito imundo, dizendo: espírito mudo e... Eu ordeno que o deixe, nunca mais entre. Problemas são iguais, a origem do problema é diferente. O primeiro está falando de algo que era patológico, era da carne, era físico. O segundo está falando de espíritos, demônios, algo espiritual. Então você entende que não dá para dizer que tudo que acontece no mundo é espiritual, gente. Porque teve um tempo que a igreja andava num desequilíbrio terrível nisso, gente. A gente olhava uma situação e já... É demônio. Ali, rapaz, vamos jejuar e pôr a mão que é... E muitas pessoas na igreja ficavam como? Oprimidas. Ai meu Deus, mas se eu abrir isso aqui para alguém, o que vão pensar de mim? O que vão dizer? É ou não é? Mas o Senhor hoje está nos orientando aqui, que nem tudo é espiritual. Existem problemas que podem ser parecidos, mas nós devemos o quê? Ir a fundo, ter o discernimento para entender qual é a origem do problema. Hoje a gente vamos tratar sobre uma origem de problema. Semana que vem a gente vamos tratar sobre outra, amém? Hoje com vocês eu quero tratar sobre o espiritual. Semana que vem a gente vamos tratar sobre o físico. Vai dar pano para manga isso, hein, gente? Segura. Olha só. Marcos 9, 25 já está aqui. A Bíblia fala em algumas situações sobre espíritos de enfermidade. Nós acabamos de ler aqui. Jesus acabou de expulsar um espírito que era mudo e... Não que o espírito fosse isso, gente. Ele não era, o espírito não tinha essas características. Ele trabalhava na vida das pessoas com essa característica. É ele que colocava a surdez e a mudez. Não que ele fosse surdo e mudo. Compreendido? Lucas 13, por favor. 13, versículo de número 11. Vai falar sobre um outro caso sobre espíritos de enfermidade. Olha, e estava ali uma mulher que tinha um espírito, uma mulher que tinha que a mantinha doente. Quantos anos, gente? Quantos anos, gente? Ela andava como? Ela andava como, gente? E de forma alguma podia... Deixa eu falar. Essa mulher, ela estava dentro ou fora da igreja? Perguntar de novo. Essa mulher estava dentro ou fora da igreja? Agora deixa eu te falar. Você acha que nos cultos que ela ia, não tinha ninguém que orasse por ela? Meu Deus, cura ela. Endireita a coluna dela. Tinha ou não tinha, gente? Mas a Bíblia diz que nesse dia apareceu um homem lá, um pregador. Pensa num pregador cheio de Deus. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Será que alguém conhece aqui, meu irmão? Esse Cristo pisou lá, meu irmão, e foi ele que ordenou: Espírito, eu já te vi, sai dela. E a coluna da mulher se endireitou. Não, levante a mão e eu vou profetizar em o nome de Jesus. Se o diabo estava aprontando algo na sua vida, eu repreendo e ordeno em o nome de Jesus. Pega a sua bagagem e sai agora, e não volte nunca mais. Aleluia. Não, Jesus está trabalhando aqui, meu irmão. Aquele pregador que pisou lá, pisa aqui hoje. E ele veio para pôr em liberdade os cativos.
Aleluia. Agora a pergunta: pastor, como é que um espírito de enfermidade entra na vida de uma pessoa? Já pensou nisso? Já pensou nisso, gente? Como é que um espírito de enfermidade entra na vida de uma pessoa? Detalhe, com uma pessoa dentro da igreja. Já pensou nisso? Eu vou perguntar para isso ficar em você. Como é que um espírito de enfermidade entra na vida de uma pessoa, ela estando dentro da igreja? Outra aqui também falou, duas falaram. E eu respondo para você: através de portas abertas. Famosa brecha. Pastor, eu tenho uma pergunta para você, pastor. O que são, pelo amor de Deus, essas portas abertas? Meu irmão, pode ser um montão de coisa, mas hoje eu vou tratar de uma área aqui, em específico. As portas abertas pode ser pactos que você fez quando estava lá no mundão. Alianças que você fez com as trevas quando estava no mundão. Votos que você fez quando você estava onde? Maldições hereditárias. Pastor, esse troço de maldição hereditária existe? Acredite, existe, está na Bíblia. O que é maldição hereditária, pastor? Eu já vou falar o texto, mas deixa eu parar um pouquinho aqui para te explicar. A Bíblia diz o seguinte: Deus, eu visitarei a maldade do pai nos filhos até a terceira e quarta. De repente não foi nem você que fez aliança, pactos, votos. Foi alguém da sua família. Mas isso está reverberando hoje na sua vida. Pastor, mas me explica uma coisa. Eu estou na igreja, pastor. Eu já aceitei Jesus. Como é que essas coisas podem estar acontecendo comigo? Eu te dou um exemplo, claro. Antes, coloca para mim aqui, por favor, Números 14, verso de número 18. Números 14, versículo de número 18. Olha só, o Senhor é muito paciente. O Senhor é o que, gente? E grande em fidelidade, perdoa a iniquidade, a rebelião. Se bem que não deixa os pecados sem e castiga os filhos pela iniquidade dos até a terceira e quarta. Pastor, mas quem pecou foi eu e quem vai sofrer é o meu filho? Isso fala sobre herança espiritual. Hoje eu não vou entrar muito a fundo nisso, porque senão eu não vou conseguir terminar o conteúdo aqui, mas uma outra hora eu explico sobre isso. Se você tiver dúvida, no final me procure, eu te explico. Nós passamos muito sobre isso aqui na igreja, quando estávamos lá no outro salão, mas eu te explico. Pastor, eu estou na igreja, aceitei Jesus, e tem como eu viver essas condições, essas coisas? Deixa eu te explicar uma coisa. Quando a gente vamos casar, a gente para casar diante da lei, a gente precisa fazer o quê? Aonde, gente? Cartório. Quando você vai lá, assina o papel, recebe a certidão de casamento, aqui está casado. Você casou diante dos homens, diante da lei. Aí vamos se dizer que essa pessoa que se casou, daqui um tempo separou. Essa pessoa escuta, pra você entender. Essa pessoa separou. Só que ela não foi
atrás do divórcio, para desquitar conforme a lei pede, a lei manda. Ela falou o seguinte: eu não quero mais você e você não quer mais eu, estou indo embora. Só que essa pessoa que foi embora, ela se uniu com uma outra diante da lei. Diante da lei. Com quem que essa pessoa que foi embora está casado? Diante da lei, gente, com quem que ela está casada? Com quem, gente? Gente, não, vocês estão com vergonha. Com quem, gente? Isso, varão, com quem? Isso, gente, pelo amor de Deus, que vergonha é essa? Nós estamos aprendendo aqui. Então, se acontecer qualquer coisa com essa pessoa aqui, por não ter separado, essa pessoa tem direito, sim ou não? Sim ou não, gente? A questão é que muitas pessoas vieram hoje para Jesus, aceitaram Jesus e disse: você é o meu noivo. Você é o meu noivo. Só que no mundo espiritual não diz que estou lá. Não é que você seja dele lá, mas ele tem direito de algumas coisas na sua vida. Pastor, eu não entendi isso, pastor. Está confundindo minha cabeça. Deixa eu pegar um texto aqui. 1 Samuel, por favor. 1 Samuel 7,14. Você vai entendendo, você vai entender esse princípio aqui. E muita coisa que não estava esclarecida para você até hoje vai esclarecer. Ó, a cidade que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas desde Ecrom até Gate. Olha o que vai dizer agora. Israel, quem? Israel libertou os ao redor delas. Do poder de quem, gente? E houve também paz entre Israel e os... Deixa eu te dizer uma coisa. Você veio hoje para Jesus, mas tem algumas áreas que, por você não ter resolvido com quem um dia você fez aliança, está nas mãos dele. Mas eu tenho uma notícia boa para você. Não, tem uma mão levantada, se tiver eu vou liberar isso aqui. Quando o povo de Israel se posicionou, o que estava na mão dos filisteus veio para a mão deles. Você não pegou e eu profetizo. Êxodo capítulo 10, versículo de número 26. Moisés chega diante de Faraó e diz: nós estamos indo embora e tudo que é nosso eu vou levar. Ele disse: não, deixa isso e isso. E Moisés olha para ele e diz: eu vou dizer uma coisa para você. Hoje nós saímos daqui e eu não vou deixar uma unha na tua mão. Tudo que é meu eu vou levar. Não, você não pegou. Tudo que é seu hoje vai voltar para sua mão. Nada vai ficar na mão do diabo. Você pega isso, irmão? Mas Faraó está pedindo: não, mas isso aqui não. Não tem negócio. O que é meu é meu. Eu vou viver os propósitos de Deus. Vai eu, vai minha família, vida financeira, saúde, casamento, filhos, tudo é meu. Não tem negócio. Você está entendendo isso aqui, gente? Pastor, eu não entendi ainda, pastor. Vou aprofundar um pouco. A Bíblia diz que Deus faz uma promessa ao povo. E disse assim, pastor Marcelo: Canaã é de vocês. Canaã é? Eles chegam em Canaã. Eles chegam em? Mas não tem tudo ainda. Josué, que é líder, agora vai ter que batalhar algumas batalhas para conquistar tudo. Não entendeu? Eles pisaram em Canaã, mas tem uns pedaços de terra que está na mão dos inimigos. Mas Deus já falou: a terra é de... A minha obrigação é expulsar eles de cada um desse pedaço.
Não, eu e você vamos expulsar o filisteu, o amorreu, o eteu. Vai tudo embora, porque a terra, Deus falou, é minha. O meu Salvador é Jesus. A minha família é do altar. E eu vou viver os projetos de Deus. Pastor, desce o nível. Deuteronômio 18, verso 10. Eu vou explicar, pastor, o que isso tem a ver com crises emocionais? Tudo. Vamos entrar nisso agora. Deuteronômio 18, 10. Não permitam, não, que se ache alguém no meio de vocês, que queime em sacrifício o seu filho ou a sua, que pratique o quê? Que se dedique o quê? Que faça o quê? Ou pratique o quê? 11. 1, 2, 3. A igreja. Para terminar. Próximo. O Senhor tem. Por quem pratica essas. Por quem pratica essas. Deixa eu te dizer. Você sabe o que é repugnância? Fala de um sentimento de desagrado, aversão. Deus está dizendo, eu tenho uma aversão por essas práticas. Pastor, o que significa adivinhação? Alguém agora vai entender mais. O que entra em adivinhação, pastor? Cartomante. Alguém já ouviu falar de cartomante? Búzios. Tarô. Cigano. Aí, ó, tá caindo as michas. Praticou isso no mundo quando viviam a vida lá fora, sem Cristo? Ah, gente, eu vou entrar nisso daqui. Jesus trouxe, eu vou entregar. Você acredita que tem gente que frequenta aqui, tem gente que frequenta quadrangular, tem gente que frequenta assembleia, Deus é amor, e vai atrás desses troços? Se o seu caso é este, eu quero dizer para você e te deixar um conselho. Para de pisar lá. O teu Deus tem olhos como chama de fogo. O teu pastor pode não estar vendo, mas o mundo espiritual já viu tudo. E uma hora a casa vai cair, vai dar ruim. Hã? Vai dar ruim. Pastor, mas eu quero saber sobre o meu futuro. Tem uma mão levantada? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo mais ele fará. Jesus, não, tem uma mão levantada. Eu profetizo aqui nessa noite. Olha o que Deus está dizendo. Eu sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz, não de guerra, não de mal. Deus tem o melhor para você e para sua casa. Ai, achei a candoraui. Emio e caio seio candoraui. Emio que me unchou e a camanarga. Emio unchou e a camambácia. Em o nome de Jesus, seja nessa noite livre, liberto, cheio de Deus. Oh Deus! Não, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Eu sinto o grandão aqui e ele está trabalhando.
Ele está pondo em liberdade pessoas que entraram aqui deprimidas, angustiadas, mas hoje você vai sair daqui diferente. E eu profetizo que até a tristeza hoje vai dar salto de alegria aqui e daqui para frente. A voz já foi, levanta. A voz já foi. Escuta, senão não vai dar tempo. Obrigado, varão. Pastor, o que é prognosticador? Prognosticador. Ah, gente. Vai dar mal para as mulheres agora, hein? Não, tem uns homens também que entram nisso, viu, pastor? Tem uns homens. O que é prognosticador, pastor? Fala sobre astrologia. O que é astrologia? Signo. Oh, Jesus. Meu signo é o de peixes. Deixa eu ver lá o que está dando hoje. Meu Jesus. Nossa. Capricórnio lá. Olha lá, o varão está caindo. Gente, as bichas estão caindo. O varão sabe de tudo, gente. Lembra daquela revistinha Capricho? Nossa, estava tudo lá. Olha. Meu Jesus, Deus está entregando todo mundo, gente. Pastor, o que é feiticeiro? Segura. Pastor, o que é feiticeiro? Feitiçaria entra numa questão um pouco mais pesada, gente. Entra na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé. Lembra daqueles favores que você foi pedir? Toda vez que você foi lá pedir um favor e alguém falou para você, ó, você precisa fazer isso, você precisa comprar isso, sem você saber, você estava fazendo aliança. Pastor, e o que isso tem a ver? Tudo. Deixa eu te contar uma história e você vai entender um pouco mais. Ouve isso. Eu fui chamado uma vez para atender uma moça, uma mulher casada, eu e minha esposa. E ela estava numa depressão profunda, gente. Se eu olhava para ela, é um anjo, gente. O que ela estava enfrentando naquele momento? Estava com um problema no casamento. O filho acabou de ser preso. A situação estava muito boa para o lado dela. Mas só isso, pastor, levou ela para uma profunda? Não foi só isso. Mas isso era uma parte da situação que precisava ser resolvido. Ela não estava sabendo lidar com essas percas, essas situações. Aí a gente foi fazer um mapeamento com ela para entender o que tinha levado àquela situação. Ela, quando criança, ia muito em festa de entidades. Festinha de Cosme e Damião, os docinhos, e outras festas. Ela participava. O pai dela era envolvido lá dentro. Eu disse que o pai dela era envolvido. Só que o caso dela não era apenas só a questão espiritual, era os dois. E ela já estava fazendo acompanhamento com a psicóloga. Então ela fazia o acompanhamento com a psicóloga e eu e minha esposa tratava o espiritual. Gente, não demorou nada. Quando nós resolvemos o espiritual, rapidinho ela saiu daquela depressão. Sabe o que é uma pessoa tomar remédio à noite e não dormir? Ela se entupia de remédio e não dormia. Ela procurava, ela caçava o sono e não achava. Porque além do físico tinha um espiritual. E enquanto não se resolve a parte espiritual, a física, a emocional fica travada. Quando nós resolvemos o espiritual, o físico rapidamente fluiu.
E hoje, para a glória de Deus, ela não tem nada. Pastor, tem outro caso? Tem um outro caso. Fui chamado em uma outra situação. Essa moça estava tendo crises de ansiedade, depressão. Ela passava com neuro, ela passava com psiquiatra, passava com psicólogo. Era uma força-tarefa para ajudá-la a recuperar. Porém, todos os dias, ela manifestava dentro de casa. E quando manifestava, ela se cortava. Pastor, e o caso dela? O caso dela era totalmente espiritual. Nós fomos lá, iniciamos o processo. Gente, aí você começa a ver a ficha da pessoa, o tanto de ajuda que essa moça buscou. Não é brincadeira, não é brincadeira. Ela foi em um terreiro buscar ajuda, ela foi em outro terreiro buscar ajuda. Viaja daqui e vai para fulano, ele vai te curar. Ela viajava, gastava o que não tinha para resolver o seu. Pergunta se alguém resolveu. Mas eu vim falar para vocês do pregador chamado Jesus. Ele está vivo. E ele pisa onde tiver que entrar. Ele pisa na sinagoga se tiver uma mulher encurvada. Ele entra na Gadara se tiver um endemoniado. Mas aonde ele chega para libertar. Ele chega para curar. Não, tem uma mão levantada. Glorifica ele. Deixa eu te dizer uma coisa. A grande questão de quando nós fazemos esses processos é após o processo. Por quê? Porque muitos, quando recebem o alívio, a cura, decidem fazer o que quer, ir para o mundo, dar uma pulada de carnaval, fazer, vou voltar, eu estou bem, estou nas pistas de novo. Olha lá. Só esquece do que Jesus ensinou. Que quando um demônio é tirado de dentro de uma casa, tem que tomar cuidado. Porque quando ele voltar, ele não vai voltar sozinho. Tem uma tropa com ele. De quantos? De 7. Então o estado dessa pessoa se torna pior, diz a palavra. Não, mas eu vim profetizar que hoje não vai ter ninguém aqui que vai sair daqui e vai pular carnaval, vai para uma festinha, vai tomar uma birita. Para onde que vai? Para o quarto. Vai orar, vai se encher de Deus e permanecer na presença dele. Você recebe isso, irmão? Vamos falar agora sobre o encantador. O que é um encantador, pastor? A hora já foi, pastor. O que é que nós faz? Dá uma segurada nele aí, pelo amor de Deus. Encantador, o que é encantador? Fala de mesa branca. Vai me dizer que você nunca ouviu falar. Aquela mesa que você vai, aí daqui a pouco desce uma entidade e se passa por um ente querido seu que já foi. Imita a voz, fala de coisas que você nunca ouviu falar, mas é segredo dele, e fala até de segredos seus que ninguém sabe. Pastor, isso acontece? Na mesa branca acontece. Sério, pastor? Mas não é o seu parente que vai descer lá, é um espírito que vai se disfarçar. E deixa eu alertar, Deus tem repugnância, aversão dessas coisas. Deixa eu te contar um outro caso. Vamos ver qual deles aqui, meu Deus. Ouvi a história de um senhor, que na região onde ele morava,
ele foi um que fundou um centro espírita. Ele começou um trabalho lá. E alguém aqui já ouviu falar sobre cirurgia espiritual? Já? Não, gente, levanta a mão, deixa eu ver. Nós teve uma vida lá fora, para de mentir para mim. Levanta a mão, deixa eu ver. Olha lá o tanto de gente, meu Deus, é muito forte isso, hein? Gente, vou falar deles. Cirurgia espiritual, o que é? É um médium que entra em transe, recebe um espírito, e eles dizem que fazem cirurgias, e cura. E cura. Gente, incrível que pareça. Eles enfiam a faca, enfiam alfinete. Gente, eles fazem coisa que você fala, meu Deus, não é possível que isso está acontecendo. E não sai sangue. Parece ser algo surpreendente, né? Mas não cai nessa não, é furada. E esse homem que fundou esse centro, ele foi um dos que fez essas situações, que era um médium. Só que para ele se tornar um médium, para ele ter os poderes sobrenaturais que ele tinha, o que ele precisou fazer? Pactos, alianças, derramar sangue, em troca de poder. E todo dia, nesse centro espírita, que ele fundou, tinha filas e filas e mais filas de gente para ser operado por ele. Até que um dia ele ouviu falar sobre o nosso pregador e salvador. Alguém sabe o nome dele? Qual é o nome dele, gente? Pelo amor de Deus, gente, coisa linda. Ele ouviu falar do nosso Cristo. E ele falou, tô caindo fora. Glória a Deus. Só que os problemas dele só começaram a partir daí. Aceitou Jesus, deixou todas essas coisas, e os problemas dele só começaram. Pastor, não entendi nada. E aonde ele estava todo esse tempo? Durante 6 anos, que ele viveu essa situação, 6 anos que eu vou te falar. Durante 6 anos ele estava dentro de uma igreja. Tinha aceitado Jesus? Já. Um dos problemas dele qual era? Depressão. Tinha momentos que ele tinha crises, que todo mundo falava, ele já foi, já era, agora. Só que quando ele chegava no hospital, os médicos vasculhavam ele de ponta a... não achava nada. Daqui a pouco ele melhorava, voltava para casa. Até que um dia ele se encontra com um pastor que trabalhava com essa questão de cura, de libertação. Escuta. Esse pastor falou que olhou e viu ele. A face dele era de uma pessoa cadavérica, que estava sofrendo há muito tempo. Ele estava pedindo por socorro, me ajuda, não aguento mais essa vida. Todos os dias esse homem sofria ameaças do Dr. Fritz, do Bezerra de Menezes, que é os espíritos que descem e dizem operar essas cirurgias. Ele sofria ameaças. E então ele entendeu que aqueles espíritos não eram o que ele imaginou um dia. Eles estavam travestidos. O pastor começou a fazer um mapeamento espiritual. E eles começaram a renunciar, quebrar pactos, alianças, dons, mediunidade, sacerdócio. Foi quebrando item por item. No caso dele, ele teve manifestações horríveis. E o mal foi embora. Quando eles terminaram aquele processo, ele disse que aquele homem não parecia mais o mesmo. Era outra pessoa. E pasme, a depressão que estava matando ele fazia muito tempo, foi embora. Está entendendo, gente? Mas aonde ele estava todo o tempo, gente? Dentro da
Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você teve uma vida lá fora, se você fez alguma dessas coisas que nós estamos falando, você precisa desquitar dessa entidade. Pastor, eu já vim, eu renunciei toda aquela vida que eu tinha. A vida, e os pactos que você fez, e as alianças que você fez, e os votos que você fez, e as promessas que você fez, precisam ser quebrados um por um. Pastor, mas os demônios, o nosso Jesus permite que os demônios venham. Deixa eu te dizer uma coisa, os demônios trabalham em cima da lei de Deus, eles não podem passar uma vírgula, eles só estão atuando na vida de uma pessoa por conta do que a lei de Deus permite. Eles são legalistas, mas eles só fazem isso enquanto o nosso Cristo não chega e apresenta a verdade para alguém. Porque quando o nosso Cristo chega com a verdade, eles são obrigados a bater em retirada. Não, você não entendeu. Eles podem estar fazendo o fuzuê que for. O nosso Cristo chegou com a verdade. A pessoa obedece a Deus. Se prepare, vai ter cura, vai ter libertação. Eu vou fechar aqui, gente. Eu vou fechar. Pastor, só um minutinho, pastor, para nós fechar isso aqui. Todo dia, gente, ele fala, ó, um horário, gente. Eu não estou conseguindo terminar. Eu vou terminar isso aqui logo, pelo amor de Deus. Te conto mais um, para você se espantar com o que acontece com pessoas dentro da igreja. Uma menina, com 6 anos de idade, o couro cabeludo dela começou a descamar. E a mãe dela era alguém que frequentava terreiro. A mãe dela frequentava 6 anos de idade. Ela tinha. A mãe dela sabia de um pai de santo que tinha uma fama de, nossa, aquele ali cura. A mãe dela levou ela até esse homem. Pasmem, talvez você duvide do que eu vou dizer, mas isso acontece. Levou essa menina, e esse homem falou, fica aí. E ele fez o seguinte, ele colocou a boca dele no couro cabeludo dessa moça, e ele chupou. Quando ele fez isso, ele pegou um copo e cuspiu uma aranha lá dentro. Doideira, gente. Quem frequentou terreiro, serviu as entidades, sabe que essas coisas acontecem. Só que ele fez isso 2 vezes, e as 2 vezes que ele fez isso, a aranha saiu. Quem olha fala, rapaz, o que saiu ali foi a depressão que está matando essa menina. A depressão que está matando, é isso aí que saiu. Só que depois de algum tempo, aquela situação foi resolvida. Só que devagarzinho, com o passar do tempo, aquela menina começou a sofrer perturbações. Desculpe, eu atropelei. Ela foi buscar a cura, porque o couro dela estava descamando. A aranha saiu, e ali ela ficou bem. O couro cabeludo dela voltou, ela ficou bem. Com o passar do tempo, aquela menina, ela começou a sofrer perturbações. Começou a perder memória. Começou a perder e sofrer de depressão profunda. Pergunta, a aranha foi tirada ou a aranha foi colocada? A aranha foi colocada, não tirada, gente. Escuta isso. Aquela moça já estava na igreja, ela se converteu, ficou na igreja. E a pastora dela fez um processo com ela, ajudou ela, não conseguiu. Levou para um pastor que trabalhava com isso. Ela já tinha tentado jejum, oração, tinha feito propósito e nada. Levou para um pastor, o pastor começou a ouvir a história dela, só que ela não se lembrava disso, quando ela tinha 6 anos. O Espírito Santo trouxe à tona na conversa com esse pastor que trabalhava com cura e libertação. Ele entendeu tudo. E ele falou, essa aranha não foi tirada, foi colocada dentro de você. E ela falou, pastor, é verdade, parece que dentro da minha cabeça, eu não vejo, mas parece que tem uma teia de aranha mesmo dentro dela. É meio esquisito.
Então eles começaram a quebrar os vínculos, fazer as renúncias, pedir perdão pelo que a mãe dela tinha feito, entregado a uma entidade, enfim. Aquela menina começou a sofrer perturbação durante o processo e falou: pastor, eu estou sentindo aranhas andando na minha cabeça. E para ela era muito real isso. O pastor falou: segura firme, vamos terminar. Eles terminaram. Aquela moça que sofria perturbações, que já tinha buscado ajuda médica de psicólogo, psiquiatra, neuro, e ninguém tinha resolvido o problema dela, o nosso Cristo a libertou naquele dia. E para a glória de Deus, hoje ela testemunha que o Senhor a curou e a libertou de toda aquela depressão e perturbação. Posso profetizar, sim ou não? Se você entrou aqui com crises emocionais, e a origem desse problema é espiritual, eu ordeno que em nome de Jesus Cristo, todo espírito maligno das trevas, você agora sai da vida dessa pessoa, você abandona os caminhos dela, a mente dela, o psique dela, e em nome de Jesus Cristo, a aliança que ela fez, eu declaro que ela vai quebrar hoje, e ela vai ser livre de você hoje. Então em nome de Jesus, pega as suas trouxas e sai em nome de Jesus. Se coloque de pé. Pastor, então o profissional pode me ajudar? E a vida com Deus também me ajuda, sim. Independente da sua situação, a origem sendo física ou espiritual, sempre busque por Deus também. Não deixe Deus. Deus, Ele irá te ajudar. Ele irá te socorrer nessa situação. O tema do propósito é vencendo as crises emocionais. Amém? Amém? Deixa eu falar aqui, eu termino, gente. Meu Deus. Eu preciso terminar isso aqui para você compreender. Por que eu orei? Que você vai renunciar. Porque ainda que eu renuncie por você, não vai adiantar. É você que precisa fazer isso. Pastor, como que eu venço as crises emocionais? Primeiro, se for espiritual. Porque nem toda crise emocional tem as espirituais, mas nem toda é. Amém, gente? Primeiro, como vencer isso? Ore pedindo primeiro ao Espírito Santo que coloque luz na sua vida e traga à memória tudo o que precisa vir à memória, toda a lembrança que está esquecida. Segundo passo, pegue um papel e anote tudo. Vai anotando tudo. Pastor, e se foi meu pai, se foi meu avô, se foi meu irmão que fez? Você precisa anotar. Olha que a Bíblia diz: eu sou o Deus que visita a iniquidade do pai nos filhos até a terceira e quarta. Você precisa anotar. Se eles fizerem alguma coisa, você precisa anotar, porque isso está prejudicando você hoje. Amém? E terceiro, pastor, eu vou orar. Recomendação minha: procure um dos pastores aqui na igreja para te ajudar a renunciar a cada uma dessas coisas. Mas pastor, eu não posso fazer sozinho? Conselho meu: eu não recomendo você fazer sozinho, porque pode acontecer alguma coisa durante a oração, a renúncia, a quebra. E quem que vai te socorrer lá? Enquanto eu estava fazendo o processo com a moça que eu falei para você, que se cortava, manifestava, nós estávamos fazendo renúncia. Enquanto nós estávamos renunciando cada uma das coisas, dos pactos, das alianças, dos favores, dos pedidos que ela fez, ela manifestou, gente. Se ela está sozinha, o que acontece? Quem ajuda ela? Quem socorre ela? Aí a família fica dentro de casa. A família de repente nem sabe o que é isso. Fica dentro de casa desesperada. Meu Deus, para onde que eu vou? O que eu faço? Sim ou não? A minha recomendação é: ore ao Espírito Santo pedindo luz. Segundo, anote cada uma dessas coisas. Terceira, procure um de nós, dos pastores, para te ajudar. Amém, meus irmãos? E a gente vamos renunciar a cada uma dessas coisas. Mas a nossa fé é como a de Moisés. Levante a sua mão. Não há nada, nem uma unha do que é nosso, que vai ficar nas mãos do diabo. Repita comigo: nada, nenhuma unha. Não, mais alto: nenhuma unha vai ficar nas tuas mãos, Satanás, porque eu sou de Jesus, e Jesus é meu. Ele é
o meu Salvador. Glória a Deus, aplaude o Senhor em nome de Jesus.